Estudantes, vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre o sistema locomotor. A gente tem uma imagem aqui, né, dos movimentos e nós vamos entender quais são os sistemas envolvidos com o sistema locomotor, né, com essa função de locomoção e também as funções que cada um exerce. Vamos lá? Aqui, o sistema muscular e o sistema esquelético fazem parte do sistema locomotor. Esse sistema é o responsável pela sustentação, pelos inúmeros movimentos, inclusive a locomoção que conseguimos desenvolver. Então, a gente tem aqui dois sistemas envolvidos, que é o sistema muscular e o sistema esquelético. Só para a gente lembrar, o sistema muscular está relacionado com a musculatura corporal e o sistema esquelético é o nosso esqueleto. Esses dois sistemas juntos formam o sistema locomotor. E o sistema locomotor, ele é responsável por, olha só, sustentação, inúmeros movimentos, né? Inclusive a locomoção. Então, o deslocamento do organismo está relacionado com a locomoção, mas a gente tem outros movimentos, né? Você, por exemplo, levantar o braço, levantar a perna, você não está se locomovendo, mas é um movimento. Então, vamos analisar como ocorrem essas funções. Primeiro, o sistema muscular. Aqui a gente tem um sistema, né, representando os músculos do corpo e vamos ver os detalhes desse sistema. O sistema muscular é composto pelos músculos do corpo, que são estruturas que cruzam as articulações. Articulações é um fator importante no sistema locomotor. Nós vamos ver mais para frente. Estes músculos, por sua vez, formando o tecido muscular, o tecido muscular, também nós vamos ver detalhes deles, são compostos por células contráteis especializadas, também conhecidas como fibras musculares. O tecido nervoso também pode ser chamado de fibras musculares. O tecido muscular, aliás, estou pensando no tecido nervoso. A contração das fibras musculares permite o movimento controlado pelo sistema nervoso. Olha só, a contração, alguns movimentos, eles são controlados pelo sistema nervoso. A parte lá do sistema nervoso autônomo, que a gente pode controlar, que depende da nossa vontade, representando aproximadamente 50% do peso corporal. O nosso sistema muscular, né, os nossos músculos representam aproximadamente 50% do nosso peso corporal. Então, o peso, né, de uma pessoa, a massa de uma pessoa está relacionado com a quantidade de músculos que ela tem. Seguimos. Algumas funções do sistema, dos músculos. Algumas funções do músculo. A movimentação do corpo, a estabilização do corpo também, o movimento de substâncias no organismo para alimentação e eliminação de fluidos, produção de calor. Algumas funções, tá? Movimentação do corpo está relacionado com os movimentos, por exemplo, levantar o braço, virar o pescoço, mexer os dedos. A estabilização do corpo está relacionada com a sustentação. Imagina se a gente tivesse só o esqueletinho, sem a cobertura dos músculos. A gente estaria sem estabilidade, né? O movimento de substâncias, né, no organismo para alimentação e eliminação de fluidos. As substâncias, elas circulam, né, no nosso sistema muscular. Os músculos são irrigados pelos vasos sanguíneos, que conseguem, então, fazer o movimento dessas substâncias ao longo dos músculos e eliminar. Quando a gente faz atividade física, a gente produz substâncias, a gente produz fluidos que precisam ser eliminados. Então, eles vão encarregar de devolver esses fluidos ao sangue, que vai levar lá para o sistema urinário, que vai produzir as excretas e eliminar. E a produção de calor também. As fibras musculares ou as células musculares, elas conseguem reter o calor ou produzir o calor. Por exemplo, quando a gente está fazendo atividade física, você está parado e aí você começa a fazer atividade física, você vai sentir o aquecimento do seu corpo. Então, é produção de calor relacionada com o esforço muscular que você está fazendo. Mas olha aqui, mais imagens do nosso sistema muscular e a gente pode observar que os músculos, eles começam, terminam e tem as ligações entre eles, que são as articulações. Nós vamos ver mais para frente.
Os músculos podem ser divididos em 3 tipos: liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. O músculo liso é encontrado na parede de órgãos ocos e apresenta contração involuntária, ou seja, não depende da nossa vontade, nós não controlamos eles. É o único músculo presente nos animais invertebrados. Lá, os insetos, os moluscos, eles apresentam esse tipo de músculo. O músculo estriado cardíaco, como o próprio nome já está dizendo, cardíaco, constitui o miocárdio, o músculo do coração, e apresenta contração involuntária também. Isso não depende da nossa vontade. Você não decide que hora seu coração vai parar de bater ou não. Ele funciona independente da sua vontade. Aqui, ó, o músculo cardíaco. Está aqui as células do músculo cardíaco, aqui na bolinha, e o órgão principal, o coração. Aqui em cima a gente tem o músculo liso, um órgão que é formado por músculo liso, que é o estômago, e as células do músculo liso. Esse aqui do meio é o músculo estriado esquelético. Vamos ver mais detalhes dele. Olha, o músculo estriado esquelético constitui a maior parte do nosso organismo. Os músculos dessa categoria são responsáveis pela contração e os movimentos voluntários do corpo. Esse é o único que depende da nossa vontade. Você resolve quando você quer levantar o braço ou a perna, quando você quer sair caminhando, quando você quer ficar parado, se você quer dançar, se você quer deitar. Então, é voluntário. Você consegue controlar o movimento desses músculos. Pode ter seu volume e tamanho aumentados com exercícios físicos. Então, as pessoas que praticam, né, atividade física com o intuito de ganhar massa muscular, está relacionado ao aumento desse músculo, o músculo estriado esquelético. Esses músculos ligam-se aos ossos por meio dos tendões, aquelas partezinhas brancas que tem nas terminações dos músculos. Quando o músculo se movimenta, ele se contrai, puxa o osso, por isso que tem a ligação, os dois sistemas se juntam para formar o sistema locomotor, porque o músculo puxa o osso, ao qual está ligado. Mas para que ocorra o movimento, o outro músculo também precisa se contrair para o lado contrário. Então, eles trabalham em conjuntos. E aqui a gente tem, ó, o detalhe desse músculo. O músculo aqui na região do braço, ó, o músculo grudado no osso, esse aqui é o osso. O músculo tá aqui, tá vendo essa partezinha branca? São os tendões que vão ligar o músculo no osso. E aqui a gente tem como ver, ó, vejam que ele é bem irrigado, tem as veias e artérias aqui se ramificando, e as células dele tem, ó, tá vendo esses tracinhos brancos? São as estrias, por isso eu falo estriado esquelético. Estriado porque tem essas estrias, essas listinhas brancas. Esquelético porque ele está ligado, grudado no esqueleto. Então, esse é o músculo estriado esquelético. Aqui a gente tem uma imagem mais clara deles, ó, o músculo estriado cardíaco, ele também tem as estrias, que são as linhazinhas, essas partezinhas azuis são os núcleos, né, dessas células, e ele é encontrado somente no coração. O músculo estriado, né, o tecido muscular estriado esquelético, ele tem as estriazinhas também, vejam que tem as fibrazinhas aqui, ó, que são aquelas linhas, quando você vai comer um pedaço de carne, você consegue desfiando, são esses pontinhos aqui que são as linhas. E, olha só, a ligação, que são os tendões, e o músculo aqui bem grudado no osso. E o músculo liso, é chamado não estriado ou liso, ele não apresenta as estrias. Então, por isso ele é liso. Ele é encontrado na formação dos órgãos ocos, né, como os órgãos do sistema digestório, respiratório, e ele não depende da nossa vontade para a contração dele. Seguimos. Agora vamos estudar o sistema esquelético. O sistema esquelético, ele é composto pelo esqueleto, que por sua vez envolve os ossos e ainda as cartilagens, os ligamentos e os tendões. Então, o sistema esquelético não é só os ossinhos, não. Tem cartilagem, tem tendões e ligamentos. No corpo humano encontram-se 206 ossos. Isso é uma
aproximação, gente, que apresentam características diferenciadas como tamanho e forma, né? O tamanho dos ossos é variado e a forma. Uns são compridos, outros achatados, arredondados. A gente pode observar isso vendo o esqueleto. Os ossos são constituídos de tecido conjuntivo e de tecido nervoso e são formados por camadas distintas, cada uma com sua importância e função. Então, os ossos, eles têm a presença do tecido nervoso, né, que controla os movimentos, e ainda tem o tecido conjuntivo, e cada osso tem uma função e uma importância no esqueleto. Seguimos. O sistema esquelético tem como função a sustentação, sustentação do corpo, a proteção de órgãos internos, armazenamento de minerais e íons, né, outras substâncias, como reserva de cálcio, né, é um exemplo. E produção de células sanguíneas. A produção das células ocorre lá da medula. Além de atuar na locomoção em conjunto com o sistema muscular, que permite o movimento do corpo. Então, ele tem, o sistema esquelético tem essas funções e ainda tem a função de locomoção junto com o sistema muscular, tá? Vamos ver mais detalhes. Aqui a gente tem algumas imagens, né, do esqueletinho, o crânio, né, e o esqueleto. E a gente pode observar que tem ossos de formas e tamanhos variados. E a gente pode ver também que, olha, no esqueletinho, sem os músculos, sem os tendões, sem as articulações, ele não ficaria em pé, ele se despencava todo, né? Então, tem os músculos que vai ajudar da sustentação, os tendões, os ligamentos, que é para manter essa estrutura. Vamos ver mais detalhes do esqueleto. O esqueleto é constituído por diversos ossos e estruturas associadas, né, como as cartilagens, os tendões e os ligamentos, que a gente já viu. O crânio é a estrutura mais complexa do esqueleto, tá? É a parte da cabeça. E a coluna vertebral dá sustentação ao corpo, é formada pelas vértebras que se alternam como discos intercostais. Aqui a gente tem, olha, o crânio, que é o que vai proteger o cérebro, por isso que é a estrutura mais complexa. E a coluna, como esse daqui tá virado para frente, é essa parte de trás aqui. E olha só, os discos intercostais são esses aqui, ó. Cada pedacinho desse rosinha é um osso da coluna e essa parte cinza é um disco que fica entre um osso e outro. O esqueleto é dividido em dois grandes conjuntos de ossos, né? Conjuntos ósseos. O esqueleto axial, constituído pelos ossos da cabeça e da coluna, é esse aqui, ó, esqueleto axial. Ele tem os ossos da cabeça e da coluna e aqui as costelas, né? E o esqueleto apendicular, constituído pelos ossos dos braços e das pernas. É mais ou menos assim. Esse daqui, o axial, ele é um esqueleto que vai dar estrutura e sustentação e proteção para os órgãos. Ó, os órgãos ficam protegidos aqui dentro das costelas, né? O coração, os pulmões, o crânio, o cérebro fica protegido dentro do crânio. A coluna protege a medula e ainda dá uma sustentação, né? O porte do corpo. O esqueleto apendicular, que é formado principalmente aqui pelos braços e as pernas, se a gente notar, é a parte móvel do nosso esqueleto, é o que você consegue se movimentar. Então, esse daqui está mais relacionado com sustentação e proteção, e esse daqui está mais relacionado com movimento e locomoção. Fácil de capturar. Aí, ó, os ossos do esqueleto estão em íntimo contato com as regiões chamadas de articulações ósseas. Essas articulações podem ser móveis ou não. As articulações permitem a movimentação de um osso em relação ao outro, diferentemente as imóveis, que não permitem tais movimentos. Olha só, a gente tem aqui
O osso tá aqui representado nessa parte de baixo, aqui tem outro osso na parte de cima, e a gente vê que tem esses ligamentos aqui, ó, que são as articulações. Na verdade, esses ligamentos aqui que estão representados são os tendões, e essa região aqui que é a articulação propriamente. Então, aqui a gente pode visualizar melhor um osso, outro osso. E a gente vê que entre os ossos a gente tem essa camada que é a articulação. Por quê? É importante ter essa articulação? Porque os ossos, eles são estruturas rígidas, e se elas não tivessem, se não tivesse essa articulação, eles ficavam se batendo. Então, elas são muito importantes. A gente tem as articulações móveis e as articulações imóveis. Como o nome já está sugerindo, as articulações móveis, são as nossas juntas, que a gente fala popularmente. É o que permite movimento. E as imóveis, elas não permitem movimento, são as articulações fixas. Elas são encontradas principalmente no crânio. Olha só. O nosso crânio, ele não é formado por um único osso, ele é formado por vários ossos. E a ligação entre um osso e o outro vai apresentar articulação, que são as articulações fixas. Aí aqui, nas regiões das juntas que a gente fala, a gente tem as articulações móveis, que vão permitir os movimentos. É basicamente que as articulações imóveis, elas estão no esqueleto axial, e as articulações móveis estão no esqueleto apendicular, que é a parte que está relacionada ao movimento. E aqui a gente tem, olha, voltando aqui ainda para o esqueleto, a gente tem vários ossos que a gente consegue reconhecer, mas são cerca de 206 ossos, então a gente não tem como saber o nome de todos assim de repente, tá? A gente tem o crânio, tem o maxilar, que é bem comum, bem conhecido, a mandíbula, tem o osso do braço, que é o húmero, esse osso aqui do meio, que é o externo, né, entre as duas costelas, a coluna, que é bem conhecida também, as costelas. Lá embaixo a gente tem os ossos da perna, né? A tíbia, que é o da frente, a fíbula, que é o de trás, e por aí vai. Tem vários ossos. Desse lado a gente tem alguns músculos, né? Alguns músculos conhecidos, olha, tem o peitoral, tem os abdominais, músculos abdominais, quadríceps, né, na perna. A gente tem os bíceps aqui no braço, tem o trapézio aqui no pescoço, tem o glúteos, tem os tendões lá embaixo, né, que são músculos pequenos. Então, alguns dos músculos, da mesma forma que tem vários ossos, a gente também tem vários músculos. Não tem como a gente desvendar todos de uma única vez, mas são alguns músculos e alguns ossos que constituem esses dois sistemas, sistema esquelético e sistema muscular, que juntos formam o sistema locomotor. Então é isso, gente. Nossa aula sobre o sistema locomotor chegou ao fim. A gente tem aqui, ó, uma pessoa em movimento, né? Tem sistema muscular envolvido e sistema esquelético envolvido. Então, chegamos ao fim da nossa aula sobre o sistema locomotor. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.